sobre o Oriente Médio, né? O Oriente Médio, diferente do que muitas pessoas pensam, não se trata de um continente. O Oriente Médio é uma região do continente asiático, tá bom? A região situada mais a oeste do continente asiático. E trata-se de uma região de encontro, né? Uma região de passagem, tanto para o restante do continente asiático, como também para o continente africano e para o continente europeu, né? Isso vai fazer com que, durante a história da humanidade, né, vários grupos, né, grupos distintos, de etnias distintas, culturas diversas, passem por essa região. E mais à frente a gente vai ver que isso vai ser muito importante para compreender também muitos dos conflitos que acontecem aí no Oriente Médio, tá bom? Então vamos iniciar falando um pouquinho sobre os aspectos físicos, né, sobre os aspectos ambientais. Então, quando a gente pensa em termos climáticos, a gente tem que entender que no Oriente Médio a gente tem uma predominância de climas áridos e climas semiáridos, tá bom, pessoal? Isso se dá muito em virtude da posição geográfica dessa região, tá? Ela está numa posição muito dentro do continente, ou seja, ela sofre muito com o efeito da chamada continentalidade, ou seja, os ventos úmidos, né, que vêm aí dos oceanos e dos mares não conseguem chegar com intensidade nessa região, fazendo com que existam temperaturas elevadas, mas também baixíssimas taxas de umidade, tá bom? Então, se eu tenho um clima quente e seco, a vegetação vai responder a essas condições climáticas, tá bom? Então, a vegetação ela vai ser uma vegetação escassa, né? Vai ser uma vegetação esparsa, né? Uma vegetação adaptada a essas condições climáticas, certo? Em contrapartida, a gente vai ter as regiões litorâneas, que vão ser regiões que apresentam uma maior quantidade de umidade, tanto as regiões litorâneas como também as regiões serranas, né, os planaltos que estão aí numa altitude mais elevada. Então essas áreas elas vão conseguir captar um pouco mais de umidade, né, e em resposta a isso a vegetação também vai ser um pouco mais frondosa, uma vegetação de maior porte, uma vegetação mais densa, mais verdinha, né? Então, com relação às formas de relevo, a gente vai ter a predominância dos baixos planaltos, certo? São áreas planas que têm alguma altitude, mas essas altitudes giram em torno de 300, 400, 500 metros. Pode ter áreas mais elevadas? Pode ter áreas mais elevadas, mas o que predomina são esses planaltos de mais baixa altitude, tá bom? Nesses pontos mais elevados vai ser justamente onde vão nascer os principais rios, né, os rios mais importantes, tá bom? Que vão ter uma relevância enorme nesse contexto, né? Porque quando a gente fala de áreas áridas e semiáridas, toda e qualquer fonte de recurso hídrico, né, vai ter uma relevância muito grande, podendo ser inclusive pontos de disputas, né, entre os países que compõem essa região, certo? E uma outra característica ainda do ponto de vista ambiental, que está relacionada à geologia, é de que no passado, né, quando a gente fala no passado, isso há milhões de anos atrás, o Oriente Médio já foi um antigo fundo oceânico, né? E o que isso significa, pessoal? Isso vai ser importantíssimo para a economia atual do Oriente Médio. Esse fato, né, dessa região ter sido um antigo fundo oceânico contribuiu muito, né, para que houvesse a deposição, né, de matéria orgânica no fundo desses oceanos e posteriormente a decomposição. E o que é que se forma dessa deposição e decomposição de matéria orgânica em fundos oceânicos, né? O petróleo, né? Então é por isso que hoje o Oriente Médio é uma das maiores regiões produtoras e exportadoras de petróleo do mundo, né? Então essa condição natural, geológica, né, contribuiu muito para essa formação de grandes reservas petrolíferas, tá bom? Então, nessa lógica, não poderia ser diferente. A economia dos países, né, da maioria dos países que compõem o Oriente Médio, vai ser baseado na extração e na exportação de petróleo. Inclusive, existe a formação, né, de uma organização chamada de OPEP, né, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que apesar de ter membros, né, que estão fora aí do Oriente Médio, boa parte dos membros estão inseridos nesse contexto, né? E qual é o objetivo dessa organização?
basicamente é coordenar e unificar a produção de petróleo, né, de todos esses países membros da organização, de forma a controlar o preço do combustível, ou seja, não permitir que uns vendam esse combustível mais caro, que outros vendam mais baixo, e assim você tenha uma concorrência desleal, tá? Então eles meio que fazem uma cartelização dessa produção de petróleo a nível mundial. Mas não quer dizer que só haja a produção de petróleos, a economia gire somente através da atividade petrolífera, né? Existem outras atividades também, principalmente as atividades agropecuárias, né? Mas prestem bem atenção que todas essas atividades estão inseridas no primeiro setor da economia, né? Que é o extrativismo mineral, no caso, né, do petróleo, a agricultura e a pecuária. Então vamos lá. Dentro dessas atividades agropecuárias, elas só são possíveis, né, e principalmente a agricultura, em virtude do processo de modernização, ou seja, do processo de aliar, né, a modernidade, a ciência, a tecnologia aos processos produtivos, porque a gente está falando de uma região muito seca, né, onde o solo é muito seco, onde você não tem disponibilidade de água. Então, como é que eu vou conseguir uma produção agrícola, né, significativa nesse contexto? Só consigo se eu tiver tecnologia aliada ao meu processo produtivo. Então, é isso que acontece, né? Boa parte dos países que conseguem se destacar nessa produção agrícola, eles conseguem em virtude dessa modernização. E um bom exemplo aí é Israel, né? Israel é uma grande potência, é um grande exemplo, né? Pioneiro no mundo na tecnologia de dessalinização da água do mar, né? Utilizam a água do mar dessalinizada para uma série de atividades, inclusive para a agricultura, tá bom? Uma outra atividade é a chamada pecuária nômade, né? Nômade é aquela que não se fixa em um determinado ponto. Então, o que acontece? Esses animais são criados soltos, né, num sistema extensivo, só que eles não se fixam. Então, os pastores, né, que tomam de conta dos rebanhos, levam esses animais para um determinado ponto, né, onde ele encontra ali disponível água, alimento, abrigo, e aí eles ficam durante um tempo. Quando esses recursos se esgotam, eles migram em direção a uma outra região. Então, isso a gente chama de pecuária nômade, que é uma pecuária que não se fixa no território. E aí uma outra grande questão, né, sobre o Oriente Médio é a questão dos conflitos. Aí vocês vão lembrar que eu falei lá no início que o Oriente Médio é uma região de passagem, sempre foi uma região de passagem, né? Então essas diversas etnias que circulam acabam não convivendo bem, né? E isso gera uma série de conflitos. Então aqui foram elencadas, né, as principais motivações para os conflitos que existem no Oriente Médio. Então, o primeiro é a criação do Estado de Israel, que a gente vai ver mais à frente com mais detalhe. O segundo são os interesses econômicos e estratégicos no controle das jazidas de petróleo, tá, pessoal? O petróleo, lembrando, é uma fonte de energia, né, e uma matéria-prima disputadíssima a nível mundial, né? Então existe esse interesse, né, em controlar as grandes reservas de petróleo. Terceiro, a gente tem as disputas internas por poder em uma região dominada por regimes autoritários, né? A gente tem muitos regimes autoritários, muitos regimes ditatoriais implementados aí nesses países, né? Então essas disputas muitas vezes que geram guerras civis, né, que geram confrontos mais acirrados, também é uma grande questão. Um outro ponto são os conflitos religiosos. Aí isso aí está justamente relacionado com o que a gente estava comentando, né, dessas diferentes etnias. Como eu falei, é uma região de passagem entre Europa, África, o restante do Oriente Médio. Você tem situado nesse território uma cidade, né, Jerusalém, que é considerada sagrada para as três grandes religiões monoteístas do mundo, né, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Então, essa convivência que não é pacífica, né, gera conflitos aí de ordem religiosa também. E por fim, a gente tem os conflitos, as condições socioeconômicas ruins de vida da maioria da população em alguns países da região. Ou seja, não é porque a gente tem uma economia muito pautada no petróleo, que é um produto extremamente cobiçado no mercado internacional, que
que todas as pessoas, né, que toda a população de todos os países do Oriente Médio se beneficiam dessa riqueza. Não, né, existe uma concentração de renda, uma concentração de riqueza muito grande. Então esse contraste, né, entre pessoas que têm condições de vida melhores e aqueles que vivem em condições de miséria, né, condições miseráveis, acaba gerando também muitos conflitos na região. Tá? Então a gente chega no nosso último ponto, que é justamente a questão árabe-israelense, né, que talvez seja aí o maior conflito que já se estende durante um bom tempo. Então a gente vai ver ele em mais detalhes. Então, isso se inicia com as chamadas diásporas, né? Esse território que é reivindicado pelo povo judeu, né, que hoje já existe a instituição do Estado de Israel, esse território ele foi deixado por esse povo, claro que forçadamente, né, em alguns períodos da história, e esses períodos são chamados de diásporas, né, que é justamente quando o povo judeu é expulso das suas terras, né. E aí eles vão se espalhar por diversos países do mundo, e com o tempo vai surgindo um movimento chamado de sionismo, né, que é um movimento de fortalecimento desse povo, né, um movimento que estimula que haja o retorno do povo judeu às suas terras e que haja a oficialização, né, que haja uma criação do Estado judeu. Esse é o chamado movimento sionista. E esse movimento ele vai ganhar ainda mais força, pessoal, no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Lembrando que os judeus eles sofreram muito, né? Eles foram, não vou dizer dizimados, né? Mas houve praticamente um genocídio aí dos europeus que viviam no continente dos judeus que viviam no continente europeu no período da Segunda Guerra Mundial, aí no regime do Hitler, né? O chamado Holocausto. E aqui, isso aqui foi retirado do livro de vocês, né? Só para a gente acompanhar em mais detalhes, tá bom? Então, um dos mais importantes e controversos conflitos do Oriente Médio envolve israelenses e árabes e está relacionado à criação do Estado de Israel e à luta pelo reconhecimento do Estado da Palestina. Esse conflito tem raízes bastante antigas. Era isso que a gente estava comentando. Quando ocorre a diáspora, né? Alguns séculos depois, esse território ele vai ser ocupado pelo povo palestino. Então, quando tem esse movimento de retorno, né, impulsionado pelo sionismo dos judeus para o território que anteriormente era ocupado por eles, esse território ele vai estar ocupado já por um outro povo, né? E aí vai surgir vários e vários conflitos. A região da Palestina é ocupada por judeus, o antigo povo hebreu, desde que foram libertos da escravidão no Egito, ainda na Antiguidade. Eles fundaram os reinos de Israel e de Judá, que posteriormente foram conquistados por outros povos, né? E aí é que vai acontecer a expulsão. Na época do Império Romano ocorreu a diáspora judaica, pois os romanos destruíram a cidade sagrada e expulsaram os judeus do território, promovendo a dispersão desse povo para outros lugares. Depois do fim do Império Romano, a Palestina foi conquistada pelos árabes, e 200 anos depois surgiu o islamismo. Depois da Primeira Guerra Mundial, os judeus iniciaram o movimento sionista. Houve grande migração de judeus, principalmente vindos da Europa. O sionismo é um movimento político que defende a volta dos judeus para Israel e a fundação de um Estado judeu. Tudo isso aqui, pessoal, complementando o que a gente já vinha conversando, tá bom? E aí, a criação do Estado de Israel, né? Os judeus sofreram forte perseguição do regime nazista na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, houve grande apoio da comunidade internacional para a fundação do Estado de Israel. Em 1947, tá? Olha só, já depois da guerra, a guerra termina em 1945, a ONU aprovou uma proposta de criação do Estado de Israel, que ocuparia 53% da região, enquanto o Estado da Palestina ocuparia 47%. Na época, os judeus representavam 1/3 da população da região e os árabes 2/3. Nessa partilha, Jerusalém permaneceria como cidade internacional devido à sua importância histórica e religiosa. Olhem só, pessoal. A proposta era basicamente essa aqui, né? Você tinha a divisão, né, do território, 53% para os judeus, 47% para os palestinos, só que a população de árabes, né, que corresponde ao povo palestino, era maior, né, e acabou que não houve
um consenso, né? Não houve um consenso. E aí, a proposta, no entanto, foi rechaçada, né, pela Palestina e pelos demais países árabes. Em 48, a região deixou de ser controlada pelo Reino Unido e foram criados 2 países independentes, Israel e Palestina. Devido à discordância do plano de partilha e uma série de conflitos armados envolvendo israelenses e árabes, entre 1947 e 1948, os países da Liga Árabe atacaram Israel. Em 1949, a coalizão árabe foi derrotada por Israel, que anexou áreas do território originalmente destinadas aos palestinos. E é isso que eu quero que vocês observem no mapa, tá, pessoal? Ao longo dos anos, os judeus eles vão vencendo, né, os conflitos entre eles e o povo árabe. E à medida que eles vão vencendo esses conflitos, eles vão anexando territórios, né? Então hoje, basicamente, a divisão que a gente tem é essa daqui. Todo esse território, né, em amarelinho claro, em creme, é o território judeu, né? E o território palestino é somente essas pequenas parcelas de território, marcado em lilás, tá, aqui no mapa, completamente fragmentado, né? E Jerusalém, que deveria ser uma cidade considerada neutra, né, por aqueles motivos que a gente já discutiu, por ela ser considerada sagrada por 3 grandes religiões, ela acaba ainda sendo ponto de discórdia, né, entre esses países. Lembrando, pessoal, que Israel ele tem um apoio muito grande, muito forte, muito importante dos países do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos da América, né? Então é esse apoio, principalmente militar, tecnológico, né, bélico, né, armamentista, que faz com que ele seja uma grande potência na região. E aí mesmo todos os outros países, né, árabes reunidos ainda não tenham conseguido em nenhum desses conflitos obter vitória, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que tenha ficado tudo claro. A gente se encontra numa